Começa a chover e a pessoa fica desesperada em casa, né, já começa a dar aquele aperto no peito, muita gente começa a se desesperar e é plenamente compreensível, tá, porque muita gente está traumatizada, afinal de contas, são menos aí de 4, 5 meses daquela tragédia que ninguém vai esquecer, vai levar por toda uma vida, mas também a gente não pode, qualquer chuva, achar que vai inundar tudo, né. De fato, no extremo sul do estado, né, realmente a situação por lá é bem delicada, tem alerta meteorológico grave, né, para as próximas horas. E aqui em Porto Alegre teve várias regiões que alagaram, a região ali do Gasômetro, na Assis Brasil, aquelas regiões históricas que a gente já conhece desde sempre. E isso não vai melhorar, muito pelo contrário, nós sabemos que não foi hidrojateado os bueiros, as galerias, então tem muita sujeira ainda no sistema. Porto Alegre pode registrar 100 milímetros em 48 horas. É muita coisa, é muita coisa. Com o avanço dessa frente fria, a gente já observa, né, muitos estragos. Teve em Camaquã centenas de casas destelhadas. A chuvarada dessa noite também foi muito forte. A gente teve aí centenas de raios, né? E a instabilidade ela está acontecendo devido a um bloqueio atmosférico que impede o deslocamento da frente fria para o norte do Brasil. Inclusive a chuva que caiu aqui em Porto Alegre, foi feita uma pesquisa na URGS, a chuva ela é preta, claro, tem a questão das fumaças, né, lá do centro, do norte do país. Desde o início da madrugada, Porto Alegre teve vários períodos de chuva, vento intenso, e foi registrado já mais de 15 milímetros. A projeção é de 25 milímetros até o final dessa quarta-feira. O cenário se agrava amanhã, então muita atenção amanhã, quando a previsão aponta volume de chuva entre 70 e 90 milímetros ao longo do dia. É muita chuva, muita chuva. Se as projeções confirmarem, a chuvarada que Porto Alegre deve ter vai chegar a 115 milímetros em 2 dias. A média histórica do mês de setembro é de 147 milímetros, ou seja, vai chover em 2 dias o que se espera para o mês inteiro aqui na capital. Essa frente fria, segundo os meteorologistas, ela vai avançando, então vai favorecendo esse cenário que a gente está vendo de chuva em toda a região metropolitana. Na quinta-feira, se considera que a chuva deve variar entre 70 e 90 milímetros em apenas 24 horas, sem considerar o que já está chovendo hoje. Segundo isso, segundo as informações, as rajadas de vento também devem ser fortes agora nas próximas horas, entre 51 e 70 quilômetros por hora, mas em períodos mais intensos pode ultrapassar 70 quilômetros por hora devido à diferença da pressão e temperatura entre a massa de ar quente, que atua na região norte, e a fria, que atua aqui no Rio Grande do Sul. Bom, os primeiros efeitos do avanço desta frente fria sobre Porto Alegre já começou na noite de ontem, né, com intensificação da chuva. Amanhã a chuva continua com aspecto de temporal em alguns períodos e possibilidade de vendaval e queda de granizo. Até nós acompanhamos nas imagens lá na região de Dom Pedrito, estou olhando aqui, não, em Bagé. Em Bagé tem imagens aqui que a gente está mostrando, granizo, né, lá na campanha, muito se falou lá em estragos, agora na parte da manhã. O alerta de temporal é válido para a noite dessa quarta-feira também, mas é um cenário contínuo de instabilidade que se intensifica hoje e segue ao longo de todo o dia amanhã. Vai ser uma chuva mais generalizada, um temporal que vem, depois a chuva continua. A Defesa Civil de Porto Alegre alertou para a possibilidade de tempestade e para chuva volumosa e próxima à média do mês em apenas 3 dias. A Prefeitura informou que reforçou suas equipes de ação emergencial para minimizar possíveis impactos do cenário climático em todas as estações de bombeamento de águas em funcionamento, com unidades consideradas mais críticas, reforçadas com geradores de energia prontos para entrar em operação. Aquela história, daí começa o vento, falta luz, aí as casas de bomba podem parar. Na verdade, como a gente disse, não tem perspectiva daquele mundo de água de maio. As pessoas precisam. As coisas que eu mais recebo aqui no direct, Alexandre, vai alagar tudo de novo. O cenário é que não vai alagar. Inclusive, nós estamos em meio a uma laninha. A gente observou aí nas últimas semanas, teve inclusive a Semana Farroupilha, que não choveu, né? A Expo Inter, que não choveu. Então, é um mês chuvoso, né? Setembro e outubro são os meses mais chuvosos. Então, não tem como dizer que não vai chover. Claro que vai chover. Mas não aquele dilúvio, 300, 400 milímetros que a gente acompanhou, né, lá em maio, que deu tudo que deu.
Bom, apesar dos volumes de chuva mais baixos, há possibilidade de temporal, vendaval e queda de granizo em municípios dos vales, região metropolitana, central e parte do litoral. No litoral também choveu granizo essa semana, lá em Tramandaí recebi imagens, bastante vento. Há possibilidade de tempestades isoladas, chuva persistente, rasgadas de vento intenso e alagamentos pontuais. O alerta é válido até às 20 horas desta quarta-feira e esse comunicado abrange Porto Alegre, Vales, região central e faixas da fronteira oeste, litoral norte, Campanha Serra e também região sul. A Defesa Civil orienta a manter portas e janelas fechadas, retirar eletrodomésticos da tomada. Quem estiver na rua deve buscar abrigo imediatamente e não atravessar áreas e ruas inundadas, seja a pé ou de carro. A água pode esconder riscos como buracos, bueiros abertos e correnteza. Em caso de emergência, a instrução é ligar para o número 190 ou 193. Ou seja, temporal, chuva forte, vento, granizo, mas vamos separar as coisas. Não estamos diante de um novo maio, nós estamos diante de uma área de instabilidade fortíssima que atinge todo o sul do Brasil e essa chuvarada de hoje e amanhã vai ser o equivalente ao mês inteiro de chuva. Vai provocar transtornos? Vai. Casas possivelmente destelhadas, já temos lá em Camaquã, no sul do estado, que é a parte pior, né? E essa água toda que está lá na parte sul do estado, ela não sobe. Essa é a vantagem aqui da Grande Porto Alegre. Se fosse lá para cima, realmente teríamos algum problema mais consistente por aqui. Então, aquela tensão normal de uma chuvarada, de um temporal, de granizo, de vento, de raio, aquela tensão que a gente tem que ter, como já tinha antes de toda a tragédia de maio. Mas a gente não pode também fazer terrorismo de que cada vez que vai ter uma área de instabilidade, a gente vai ter os alagamentos que a gente teve lá em maio. Isso, por hora, segundo os meteorologistas, não ocorrerá, até porque nós estamos com um radar agora aqui no estado, que é onde as informações são mais confiáveis, e não se tem esse prognóstico de calamidade como a gente teve lá em maio. São situações totalmente distintas e o que nos salva, entre aspas, é o Laninha, que está atuando com força e que está deixando tudo mais seco. Apesar das chuvas que ocorrerão agora em setembro, outubro, a gente tem uma situação de menos chuva nos próximos meses. Muito ao contrário, temos inclusive a possibilidade aí de seca, né, de estiagem nos próximos meses. Então, cautela, atenção, vem chuvarada, temporal, raio, granizo, toda aquela atenção que você precisa ter numa situação normal nas próximas horas.